que é o mantra Om? O que o traçado do Om representa? Quais são as formas de vocalização desse mantra? Este é o Daniel Toné. Esta é a Carla Darkanchi e você, nosso convidado, para se juntar, para pegar uma carona na Kombi do Yoga e viajar conosco rumo à expansão da consciência. Vamos falar deste que é o símbolo universal do yoga, do hinduísmo, para todas as escolas, para todas as épocas, o Om. Do hinduísmo também? Sim, o hinduísmo é muito identificado por meio do Om, por meio da suástica também, mas suástica é tema para outra aula. Ok. Om, o mais especial de todos os mantras. Agora nós vamos falar de Om, de Pranava ou de Omkara? Boa. O Om é tão importante que ele até se divide em duas partes para você estudar. Então, quando a gente fala em Pranava Om, você está pensando no som do Om, no mantra Om. E quando você pensa no Omkara, você pensa na imagem, no desenho, no yantra, naquilo que você vê. Então, vamos separar o estudo nessas duas coisas e vamos começar por Pranava ou Pranava. A essa altura você já entendeu que a pronúncia do sânscrito tem essas diferentes nuances. Você pode pronunciar das duas formas que está correto do mesmo jeito. Então, vamos falar sobre o som, o mantra Om. Bom, o Om é o mantra matriarcal, o mantra mãe, o maior mantra. Então, é o Mátrika Mantra, tá? Todos os sons nasceram a partir dele. Há quem diga que o Om é o som mais profundo, é o som mais puro, é de onde tudo vem. É aquela vibração que deu origem e que até hoje sustenta o universo. Agora, quando nós falamos de Om é um conceito muito subjetivo. É difícil você definir o Om em poucas palavras. É difícil definir o Om em muitas palavras, né? Em muitas também é difícil. Tanto que nós vamos ver várias palavras nas telas a seguir de algumas definições de yoga, algumas das várias definições possíveis, para que, a partir de todas elas, a partir da soma de todas elas, você consiga construir uma ideia própria do que é o Om para você. Boa, então serão definições de Om, não de Yoga, certo? Eu falei yoga? É. Não falei não, volta o vídeo aí e confere para mim se eu falei yoga ou se eu falei Om. Nem precisa conferir porque a Carla está sempre certa. Eu jamais discuto com a Carla. Mentira, discute sempre. E sempre perco, né? Vamos lá, vamos começar a estudar essas definições do Om, não de yoga. O yoga é outra coisa. Om, o símbolo do yoga. Om é o corpo sonoro do absoluto. Olha que legal. Esse é o Mantra Yoga Samhita. Essa é uma definição que consta no Mantra Yoga Samhita. Isso traz aquele conceito de Shabda Brahman. Shabda Brahman. Você não sabe o que é Shabda Brahman? Brahman é o conceito para o Vedanta, o conceito encontrado nas Upanishads, de absoluto, de força primordial, de poder de criação do universo. Deus, Ishvara. Como quer que você queira chamar, no caso do hinduísmo, em muitas Upanishads, essa energia, essa força geradora, é chamada de Brahman, que nós estamos aqui nos referindo como absoluto. Tá? Então, quando dissermos absoluto, você já se remete a essa ideia. E Shabda é corpo sonoro, é a fórmula sonora, é a representação sonora. Então, Mantra Yoga Samhita já dizia que o Om é o próprio corpo sonoro do absoluto. Então, o Om seria esse poder de manifesto. Olha que legal. É uma boa forma da gente já começar lá quente no Om. É uma boa, mas não é a única. Não. Om é o som do infinito e a semente que fecunda os outros mantras. Olha que legal. Essa definição eu achei em um texto do Pedro Kupfer,
Não tenho certeza se é dele ou se ele pegou de outro lugar, mas no texto do Pedro Kupfer ele faz essa citação que nos remete àquele conceito inicial, cara, que você se referiu ao Matrika Mantra, o som como raiz, o Om como som raiz de todos os outros sons, de todos os outros mantras. Então, a semente que fecunda os outros mantras. É bonito isso? A mãe, né? Literalmente. Om é o mundo inteiro. Ó, essa aqui é uma definição super simples, super prática, que consta na Mandukya Upanishad. Nós vamos falar bastante sobre Mandukya Upanishad na aula de hoje. Lembre que Upanishads são o final dos Vedas. Vedas são um conjunto de textos clássicos do hinduísmo, são 4 grandes Vedas. Ao final de cada Veda nós temos as Upanishads, que é onde constam as informações filosóficas do hinduísmo. Dentre as várias Upanishads, são catalogadas 108, mas eu tenho a impressão que o número é bem maior do que esse. Dentre essas existe a Mandukya Upanishad, que fala especificamente sobre o Om e a sua representação. E lá ela dá essa definição. Om é simplesmente tudo, o todo, o absoluto, a plenitude. Quando eu vejo essa definição, eu lembro daquele mantra. Om Purnamada Purnamidam Purnat. Isso é plenitude, aquilo é plenitude. Ou seja, o Om, o absoluto, é pleno, é o mundo inteiro. Não existe nada que não faça parte do Om. Boa. O passado, o presente, o futuro, tudo é mantra Om. Mais uma vez, Mandukya Upanishad. Passado, presente e futuro é mantra Om. Essa informação é relevante porque o absoluto, o Brahman, esse poder de criação, ele é atemporal. Ele não está sujeito à limitação tempo e espaço. O que está sujeito ao tempo e ao espaço é o universo manifesto. É aquilo envolto em Prakriti, envolto na natureza, ou envolto em Maya, na ilusão. Mas Brahman está fora dessa ilusão, está fora, não é o mundo manifesto. É aquilo que deu origem, é da onde veio o mundo manifesto. Portanto, o tempo e o espaço vieram a partir de Brahman. Portanto, Brahman não está sujeito ao tempo. Ficou complexo demais? Ficou. Guarde isso então. Se o Om é o passado, o presente e o futuro, o Om não está limitado pelo tempo. Eu já percebi nessas definições que Om é tudo, Om é nada, Om é, o que você imaginar. Nós avisamos antes que era um conceito muito subjetivo, até por isso estamos trazendo várias definições diferentes, como essa próxima mais extensa um pouquinho. O Om é aquilo que, amplificado na caixa de ressonância do vazio primordial, se propagou até criar o espaço e as galáxias. Fácil esse. Ou seja, nada. Om é nada. Olha só, Om é vibração. E, inclusive, cientistas modernos acreditam que o universo começou e se expandiu a partir de som, a partir de vibrações sonoras. Tipo o Big Bang. Tipo o Big Bang. Que pode ser um Om também. Que também pode ser Om. Inclusive, tem gente que diz que o Om é o eco do Big Bang. Ó, tá vendo? Que até hoje. Aquela explosão está reverberando até hoje na forma do mantra Om. Aqui eu gosto desse conceito porque quando ele diz que amplificado nessa caixa do vazio primordial, eu compreendo esse vazio primordial como Prakriti, como a matéria fundamental, como aquela sopa de matéria onde não existia nada manifesto, mas que quando foi estimulado pela consciência, isso é Samkhya, estamos falando de Samkhya, tá? Quando a consciência Purusha travou contato com Prakriti, a matéria, a energia primordial, aquilo gerou uma certa instabilidade que deu origem aos gunas, que deram origem ao universo manifesto. Então, nesse caso aqui, o Om é
Vibrando é a força, é a vibração que, ao travar contato com Prakriti, se propagou. E aí, se propagando, criou tudo que nós existimos, tudo que nós conhecemos como universo manifesto. O Om é a vibração que emana da voragem primordial da criação. Olha que aqui já mudou de figura. Aqui ele já está interpretando o Om não como aquilo que deu origem Aquilo que cria, à criação do universo, e sim como o efeito da criação do universo. É um conceito um pouquinho diferente. Qual está certa, qual está errada? Impossível dizer, né? Mas é importante trazer aqui conceitos diferentes para você não ficar condicionado e para você não achar que encontrou uma verdade absoluta porque o Daniel falou que o Om é o que deu origem ao universo. Não, muitos autores respeitados dizem que o Om é a consequência da criação do universo e não a causa. Então, abra a mente. Abra a mente. Abra sua mente. Tem uma música assim. Mamonas Assassinas. Om é aquele que tudo inclui, a origem e o fim do universo. Agora, você viu, né? É origem, é antes, durante e depois. Então, é o todo. De novo, eu continuo. O Om é tudo e nada. E vamos complicar um pouquinho mais aqui. Para o hinduísmo, não é assim, certa vez o universo foi criado e pronto, está criado. Para o hinduísmo, eles têm um conceito de que a criação do universo é um processo cíclico. Então, o universo é criado, o universo é destruído, o universo fica adormecido. É criado, destruído, adormecido. Criado, destruído, adormecido. Seria uma roda de samskara, né? Samsara. Samsara. É uma macro roda de samsara, no caso, porque a roda de samsara é o ciclo existencial do indivíduo. Mas então, se tem do indivíduo, tem... Adorei essa associação. E quando nós pensamos nesse conceito de que o Om inclui tanto a origem quanto o fim do universo, isso nos ajuda a entender que o Om não está relacionado com o universo manifesto. Ele não depende do universo manifesto. O absoluto, o Om não é o próprio absoluto, é a representação do absoluto. Também. Brahman não faz parte do universo. Brahman não depende. O universo é criado, é destruído, mas Brahman permanece imutável. Brahman não está sujeito a esse tipo de transformação. E aí que em conversas mais profundas filosoficamente, nós dizemos que nós somos o próprio Brahman. Que nós também, assim como o Om, nós também somos manifestação de Brahman. A nossa essência é Brahman. Nós estamos identificados com esse corpo, com este mundo material, com este universo manifesto. Mas por meio do yoga, nós vamos adquirir a percepção de que nós não somos isso, nós somos Brahman. Nós somos o absoluto. E assim como... E, portanto, sendo o absoluto, nós também somos imutáveis, nós não estamos sujeitos às condições à nossa volta. Aí que vem aquele conceito de Satchidananda, de verdade, consciência e felicidade plena. Nós somos felicidade plena de forma incondicional. O que quer que aconteça no mundo à nossa volta, nós continuamos sendo a felicidade plena. Não nos percebemos disso, né? Não nos lembramos disso. Então nós acabamos sofrendo. Mas esse sofrimento é um erro. Na verdade, nós deveríamos ter a noção de que nós não precisamos estar felizes, não precisamos buscar felicidade. Nós somos felicidade. Porque, assim como o Om, nós somos o absoluto. Isso aí ia dar assunto para umas 3 horas no mínimo. Então, vou só dar 2 para você pensar. Então, a primeira eu ia falar que, dependendo da filosofia, vai dizer que tudo é sofrimento.
E não tudo é felicidade. Então, vai para o extremo oposto, que pode ser exatamente a mesma coisa. A segunda coisa que eu ia dizer para você pensar é que o conceito, o significado de felicidade é deturpado na nossa mente. Então, essa felicidade que o Dan está falando, que nós somos, não é a alegria de passei na prova e ganhei, sei lá, 1 milhão de qualquer coisa. Muitas coisas, né? Pode ser. Entendeu? Não é essa felicidade. Felicidade é o bem-estar, é o neutro, é aquela paz, apaziguação, tá? Mas tudo bem, esse assunto para outra hora. Vamos voltar ao ON. Já nos desculpando aqui, porque temos consciência de que o tema é complexo e que é difícil você racionalizar o que é o ON. Então, estamos jogando aqui informações e trocando ideias para tentar construir aí a sua própria ideia, tá? Eu gosto muito dessa definição, que se eu não me engano é do professor Hermógenes, queridíssimo professor Hermógenes. Então o ON é o som que a natureza faz quando está em harmonia consigo mesma. Bonitinho. Nossa, super poético. Aliás, professor Hermógenes era um poeta, continua sendo um poeta, porque a obra dele está toda aí ainda. Essa relação com a natureza me faz lembrar de uma outra relação com a natureza, uma metáfora que nós encontramos nas Upanishads também. Que ela diz que, assim como um bezerro... Como é que o bezerro faz? Né? Isso, assim como um bezerro chama pela sua mãe, para que a mãe o provenha com leite? O provenha com leite. Tá certo? Provenha? Tá. Deve ser alimente com leite. O alimente com leite ficou mais fácil, mais garantido da gente acertar. O indivíduo, por meio do mantra OM, o OM é o chamado do indivíduo para que ele seja alimentado pelos Vedas. Já ia falar alimentado pela mãe. Chega para sua mãe e vê se dá certo. Vê se dá leite. Talvez não dê leite, mas quando você faz você está buscando o conhecimento diretamente nos Vedas. Tem uma outra metáfora que diz que o conteúdo completo dos Vedas, tudo que tem nos Vedas, está contido no mantra OM. Aí facilitou, aí eu achei super fácil. Tipo. Ao invés de estudar os Vedas, que são 4 conjuntos de textos gigantescos, estuda OM. Faz OM, que você já está recitando os Vedas por completo. Pronto. OM é a vibração primordial, o som do qual emana o universo. Aqui, mais uma vez, trazendo o OM para o fator de origem. Aqui lembra bem o Big Bang, né? E lembra bem o Big Bang. OM é a representação de Deus em sua forma manifestada. Deus, aquela história que a gente falou, Brahman, ou Ishvara, ou Absoluto, né? Representação de Deus de modo geral. Exato. Essa citação aqui, essa definição, é uma das várias interpretações possíveis de um Yoga Sutra do Patanjali, de um dos sutras do Yoga Sutra de Patanjali. Quando ele diz que o mantra OM é a expressão de Ishvara, ou que OM é a representação de Deus, ou que OM é o Deus manifesto. Ishvara, para muitos, é o conceito do hinduísmo que mais se aproxima do nosso conceito ocidental de Deus. Então, Deus absoluto, Brahman, poder de criação do universo, mais uma vez aquela conversa que tudo isso, todos esses nomes fazem alusão a esse mesmo conceito, essa força geradora. E o OM é a representação disso. Bom, vamos lá. Pronúncia. OM ou AUM. O OM é composto por essas 3 letras. Isso é inclusive uma característica do sânscrito. Quando você combina o A com o
o resultado é a letra O. A mais U igual a O. Exatamente, não O. Apesar de em poucos lugares na Índia o sotaque trazer uma sonoridade mais para O do que para O, na grande maioria da Índia e também no resto do mundo, o A mais U vira O. Então, Om. Mas eu já vi excelentes professores dizendo que a pronúncia correta é Aum, Aum, Aum. Confesso que a maioria eu já vi vocalizando Om. Qual que é o certo? Vamos para aquela de certo e errado? Não existe, né, gente? Você já entendeu até aqui que colocar certo e errado é a gente se colocar acima de várias pessoas. Então, existem as duas formas. Você decide o que você acha mais agradável ouvir, tá? Existem as duas formas. O que eu acho legal dessa percepção do A1 é que quando você vocaliza A, o som vem aqui de baixo. E é produzido aqui diretamente nas cordas vocais. A-U. Quando você traz o já vem aqui para a região da boca. Já é um som labial. A-U. E aí você fecha os lábios e o som continua ecoando agora na caixa craniana. Então, isso dá uma sensação de que você está se sutilizando por completo, porque você vem trazendo de baixo para cima. Isso é uma percepção legal que você consegue fazer mesmo sem vocalizar A1. O jeito que eu prefiro vocalizar quando vou fazer um OM mais longo é começar com o OM um pouco mais aberto, vai fechando o OM, fechando o O, até que os lábios se fecham por completo para fazer essa nasalização. Me fugiu o termo, Anuswara, que é a nasalização no sânscrito, essa letra M. Então, lembrando que o silêncio no final é um fator importante para o mantra Om também. Vamos entender o que essas letras A, U, M podem significar, podem representar? Só isso tudo. Então, você pode ler, tá? Não precisa escrever tudo, vai estar aí salvo para você, mas só para você ver como pode ser interpretado de 1001 maneiras, né? Cada detalhezinho do yoga, cada detalhezinho do hinduísmo, só para não dizer assim, isso está certo, isso está errado, tá? Então, por isso a gente tenta sempre trazer o máximo de possibilidades para você estudar e para entender. Para exemplificar, A mais U mais M, Brahma mais Vishnu mais Shiva, a trindade hindu, a trindade dos devas hindus, os principais representantes, os principais aspectos do absoluto. Então você junta o A mais o M, você tem Brahma mais Vishnu mais Shiva, você tem o todo, você tem o absoluto. Lembra daquela citação da Mandukya Upanishad? Aí tem o A é o passado, o U é o presente e o M é o futuro. Ou seja, o absoluto, o atemporal. Para você ver que, então, aqueles significados podem crescer exponencialmente, né? Com essa tabelinha básica aí. Exponencialmente. Agora, vamos falar sobre vocalização do mantra Om. Boa. Agora, ele vai vocalizar, porque eu não sou muito boa nisso. Nem eu. Eu sei, mas você finge que é. Bom, a gente tem cinco tipos básicos para pronunciar, formas básicas de Om, tá? Então, eu vou começar pela ordem que está aqui na tela para você, que é o curto e repetido.
Om, 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 Om. Perceba que eu estou fazendo aquilo de começar um pouquinho mais aberto, fechando, até se transformar no M. Como é curtinho, é quase imperceptível, mas Om, 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 Om. Fica uma vibração, né? Só de fazer rapidinho assim, fica a vibração. Esse mantra curto e repetido é excelente para meditação. Eu uso muito esse na meditação com o Japamala, né? Então vai passando o Japamala, meu Om é diferente do dele, obviamente, mas é assim, ó. Om, 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 Om. O seu é muito mais bonito que o meu. Devia fazer todos. Aí agora a gente vai para a segunda forma, que é o longo e repetido. Se o primeiro foi curto, o segundo é longo. E aí já vem a nossa primeira pergunta. O longo precisa ser tão longo assim? Ou um menos longo vai ser um longo ou vai ser um curto? Pode ser. Não se apegue tanto nessas definições, cara, mas a variação pode mudar. O que acontece? Quando você faz curto e repetido, essa repetição e previsibilidade ajuda no processo de meditação. Quando você faz ele mais longo, primeiro que ele tem o poder de despertar siddhis, que são poderes especiais dos yogins. Vários mestres dizem isso, que por meio do mantra Om, longo, você consegue despertar poderes paranormais, que estão acima da faixa da normalidade. Poderes X-Men. Agora, uma coisa que eu acho muito legal desse mantra mais longo é que, claro, você vai começar com pulmões cheios, e vai esvaziando, vai esvaziando, vai esvaziando. Isso, além de você estar gerando o som, o ultrassom, toda essa vibração, te dá uma ideia de que você está se esvaziando. Esvaziando não da sua essência, mas esvaziando o seu ego. Se esvaziando da sua individualidade. Buscando a conexão, a identificação com o todo. Eu gosto muito de refletir nessa ideia quando vocalizo o mantra Om dessa forma. Lembrando que é muito comum você dar uma quebradinha no Om. Om, Om. Já viu? Eu faço isso muitas vezes também. Ao invés de fazer Om, que é a forma mais tradicional, você pode fazer Om. Eu faço isso no Shanti, no final. Dá um ritmo diferente, né? Gostosinho. Mas, só lembrando aqui que o curto e longo não é uma coisa fechada, tá? Não é dentro de um pacotinho que você possa dizer tem que durar 30 segundos ou acima de, tá? Nada de tanta bitolação assim. O terceiro Om é com contração da glote. Esse já é mais complicadinho de fazer. É mais complicado, ele tem o objetivo de atuar mais nos chakras superiores. Você conhece fugiu o nome do pranayama, cara. O Ujjayi Pranayama, aquela respiração que você faz obstruindo parcialmente a região da glote. Eu não sei se dá para ouvir com esse microfone. Acho que não. Provavelmente não. É a respiração do Darth, gente. Lembra? Darth Vader, etc e tal? Pronto. Deixa eu fazer uma vez, aí a edição tenta aumentar bastante o volume do meu microfone para ver se dá para captar. Esse é o Ujjayi Pranayama. Quando você faz o mantra Om com essa contração da glote, aí você traz a vibração do Om para os chakras superiores. É uma forma diferente de fazer. Eu vou fazer aqui
tanto o curto quanto o mais longo. Então, o curto é mais difícil de perceber, que é Om, 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 Om. No mais longo vai ficar mais perceptível. Uma vantagem de fazer com a contração da glote é que sai menos ar, então o som dura mais. Só que também, até por sair menos ar, o som fica um pouquinho mais mais agudo, mais baixo. Então, mais baixo o volume, eu digo. Volume. E mais alto o tom, fica um pouquinho mais agudo. Enfim. Nunca sei se agudo é alto ou baixo. O agudo é alto. São algumas nuances. Não saiu muito bom, você viu que eu dei uma desafinada. Aliás, isso aqui é praxe nas minhas vocalizações. Mas tente, experimente, faça o Jai Pranayama por alguns minutos e depois vocalize o mantra Om mantendo a contração. Aí ele vai ficar bem claro, bem nítido para você. Lembrando que a glote é essa região aqui da garganta, né? Em que você sente que tá meio do bichinho do... sabe? Mais ou menos isso. A quarta, que poderia até ser quinta, né? Porque você mencionou 2 com a contração da glote, né? Meia culpa. A próxima forma de execução do Om é assoprando o ar. Não é assoprando. Se minha mãe vir isso, ela me mata. Soprando, soprar. Soprado. Om, Om, Om. Ou Om, Om. Esse mantra é feito assim quando você quer transmitir energia, transmitir prana para uma pessoa, para um animal, para um objeto específico. Então é o mantra da transferência de energia. Om. Tem que sair bastante ar. Om. Como se você estivesse querendo... Arrotar. Não arrotar. Embaçar um espelho à sua frente. Om. E o contração da glote não faz esse bafo. Faz também, mas menos, né? Sai muito menos ar do que esse. Esse aqui você libera a glote para sair bastante ar. Esse é aquele que faz meio que um som do navio, sabe? Uma coisa meio ressoando, um som do mar. Eu aposto que tá todo mundo em casa agora fazendo... Acertei? Medo. Tem que gravar essas coisas, viu? E a quinta e última forma de execução do Om, para mim é o mais bonito, que é o Om contínuo, que tem uma característica muito, muito, muito especial. Ele não pode ser feito sozinho. Não pode, justamente por isso é um mantra que estimula a coesão, a egrégora, a união de um grupo. Quando você faz numa sala de práticas o Om contínuo, que é todo mundo vocalizando junto, o mantra longo, o mantra Om longo. Cada um no seu ritmo, no seu fôlego, só que os fôlegos sempre vão ser diferentes, porque a minha capacidade pulmonar é diferente da do Daniel, então quando eu acabei o meu fôlego, ele ainda continua, então o Om ainda está lá no fundo, quando ele está acabando eu já comecei, então não tem quebra. Então se forem 2 ou 3 pessoas fazendo, esse pequeno grupo vai ter que se preocupar em não respirar enquanto o outro está respirando. Ou seja, não parar de vocalizar enquanto o outro parou para respirar. Quando tem a partir de 6 pessoas, você nem precisa se preocupar. Naturalmente, aquela vibração vai ser contínua, vai sofrendo algumas poucas oscilações, porque uns começam, outros terminam, uns começam, outros terminam, mas o processo de vibração só cresce. Ele vai sendo potencializado, maximizado. As paredes da sala tremem. Uma forma que eu acho muito eficaz aí de começar ensinando o Om contínuo é trazer ele para o Om longo, tá? Então, cada um fazer o seu Om longo. E aí faz treinamento de Om longo.
Porque aí depois disso você faz o Om contínuo. Se você mudar um pouquinho essa ordem, as pessoas tendem a terminar exatamente quando o instrutor ou quem está lá mentalizando, tipo, termina, entende? Então, por isso que é legal cada um sentir a sua capacidade pulmonar, porque aí é isso, né? Inspira para preparar, expira realizando. Acabou o ar, inspira, prepara, expira realizando. E o Om é isso. Assim como todos os mantras, né? Boa, trouxemos então algumas das formas de execução. Devem existir inúmeras formas de execução de mantra Om. Aqui são algumas das principais. Mas eu queria te perguntar agora, Ká, para que serve a vocalização do mantra Om? Para que nós vocalizamos o mantra Om? Boa. Então, a gente vocaliza mantra Om para vários motivos, né? O primeiro deles e mais importante é para meditar. Como? Aí, a minha forma de entender é assim que você começa a causar a vibração na sua caixa craniana, você se concentra naquele som. Para mim, é uma das formas mais fáceis de meditar. E isso traz uma consequência secundária também. Essa vibração estimula as glândulas hipófise e pineal, que são duas das mais importantes glândulas do nosso sistema endócrino, que estão situadas na região do crânio. Como você falou, a vibração fica na caixa craniana, essas glândulas são estimuladas. E ocorre também, cara, segregação de hormônios que produzem alegria, hormônios da felicidade. Então, é uma consequência natural você se sentir bem depois de vocalizar o mantra Om. É uma consequência física, uma consequência química. Boa. Agora, no Yoga Sutra de Patanjali, ele nos sugere uma outra atuação do mantra Om, que talvez, para muitos, acho que para mim é a principal, mais até do que a meditação. Para você, a meditação é mais importante. Só dando um parêntese aqui, rapidinho, lembrando que a gente já estudou as glândulas lá no sistema endócrino, tá? Então, se você ficou com dúvida do que a gente falou agora, volta lá para o sistema endócrino que você pega isso. Boa, excelente. Na aula de fisiologia, certo? Não lembro exatamente. Fisiologia. Então, no Yoga Sutra de Patanjali, nós até já mencionamos isso aqui, o Patanjali fala que o mantra Om é a expressão de Ishvara, ou é a forma do Deus manifesto. E depois ele continua no sutra seguinte. Para se conhecer o significado de Ishvara, que é esse conceito de Patanjali que muitos dizem que é o que mais se assemelha com o conceito de Deus, nós podemos chamar de Ishvara do Deus manifesto, ou do Brahman manifesto, do Brahman que existe dentro de cada um de nós. Para se conhecer o significado disso, não adianta eu ou a Carla tentarmos explicar para você. Até porque eu e ele temos conceitos diferentes sobre o mesmo ponto. Então, né? Melhor do que ouvir nossa explicação é meditar vocalizando repetidamente o mantra Om. Aí você vai conhecer o significado de Ishvara. Boa. Tem aquele outro ditado, aquele outro exemplo, Historinha. aquela outra historinha que associa o mantra Om com um arco. Sabe arco e flecha? Então, o mantra Om é um arco que vai impulsionar o indivíduo, a flecha. A flecha é o indivíduo. A flecha é o indivíduo em direção a Ishvara. A Ishvara é o alvo. Então, para eu me identificar com Ishvara, ou com Brahman, ou com Absoluto, ou com Bhagavan, ou com Deus, eu uso o mantra Om, uso a tensão do arco, e aí esse arco, o mantra Om direciona o indivíduo, a flecha, na direção do alvo. Fica legal de entender assim, né? Chega de Om. Chega de Om. Não, chega de mantra Om. Agora vamos falar de yantra Om. Agora é desenho Om. O que é yantra? Bom, yantra é o que você vê. É o símbolo, é a imagem, é o desenho. É esse 30 aí que você está vendo na tela. Um deles.
Sabe que eu fiquei muito bravo a primeira vez que alguém me falou que o Om era um 30. Porque eu não tinha enxergado ainda o 30 no Om. Então eu olhava para o O Om. problema era seu, no caso. Eu olhava para o Om e enxergava o Om, não enxergava o 30. E aí depois que me falaram, eu fiquei um tempão com a ideia de 30 na cabeça quando ia meditar no Om e não com a ideia do Om. Você é maluco. Coisas de Daniel. Enfim, isso aqui é uma sequência de aulas de mantras. Sim. Por que é que nós estamos falando do Omkara, que não é um mantra, é um yantra? Bom, vamos lá. O yantra é também uma ferramenta que ajuda no processo, uma imagem que nos conecta a algo. Então, assim como a gente pode usar o mantra Om, o som Om, para meditar, você pode também usar o yantra Om, a visão, para meditar. Então, de alguma forma, eles se conectam, para você ver o quanto é poderoso o Om. Ele é tanta coisa que ele não pode se limitar em apenas um. Não, ele é uma flor mesmo. Se nós dissemos pouco tempo atrás que o pranava, que o som Om, é a representação sonora do absoluto. E nós estamos dizendo aqui que essa imagem, esse desenho, é a representação gráfica do absoluto, nós podemos dizer que o Om, o Omkara, o Pranava, o absoluto, o poder de criação do universo, tudo é a mesma coisa? Sim, com diferentes formas de percepção. Então, para mim, eles têm o mesmo significado, assim. Cada um enxerga melhor de um jeito. Por exemplo, eu não escuto muito bem. Eu enxergo muito bem. O Daniel já é o contrário de mim, ele já não enxerga muito bem, ele escuta muito bem. Então, é natural que, para mim, as distrações, né, os detalhes gráficos, né, as imagens, façam mais diferença do que os sons. Em contrapartida, os sons para ele, com certeza, eu nem consigo chegar em vários sons. Talvez porque eu não escute bem, entende? Então eu acho que é, de novo, o yoga se adaptar ao que você tem, a como você tem. É para todo mundo. E aí cada um vai se conectar de uma forma. Ao tanto. Mudando de tela agora, nós trouxemos aqui 6 exemplos de Yantra Om. Tem muito mais. Podemos trazer 6.000. Aqui é só para você. E nós trouxemos até alguns parecidos. Bem parecidos entre si. Existem não tem alguns, nenhum muito diferente. Existem alguns que são muito peculiar, digamos assim. Peculiares, gostei da definição. Agora, todos eles significam a mesma coisa. Todos eles significam Om. Assim como quando eu vocalizo Om, o som sai de um jeito. Quando a Carla vocaliza Om, o som sai de outro jeito. Mas tanto o meu quanto o Om da Carla são a representação sonora do absoluto. Cada um desses aqui é a representação sonora, é a representação visual, a representação gráfica do absoluto. Da mesma forma que se eu for desenhar o Om na mão, vai sair um sétimo. E se eu for tentar desenhar de novo, vai sair um oitavo. Nunca vai ser o mesmo. Nunca vai ser o mesmo. Até porque cada um tem uma letra, né, gente? E a sua letra nunca é igual. Bom, a minha assinatura é a melhor coisa para isso. Tem que assinar toda semana. Cara, cada semana vai uma assinatura lá. Aí, o que acontece? Normalmente, cada escola adota um traçado característico, que muitas vezes é o desenho feito pelo mestre daquela escola. Em um dia específico. Em um dia específico. E aí o que é legal? Qual é a minha sugestão? Escolha um traçado que você goste e concentre-se sempre nesse mesmo traçado. Use sempre a mesma imagem. Porque se hoje eu vou fazer o treinamento de meditação no primeiro, amanhã no segundo, depois de amanhã no terceiro, tudo bem, todos eles eu estou me concentrando no poder de criação do universo, no poder do Om. Mas, quando eu estou construindo a imagem mental, é mais fácil construir sempre a mesma imagem.
A não ser que você tenha muita facilidade. Eu não tenho muita facilidade de visualização. Eu tenho mais facilidade de mentalização sonora. Então, para eu conseguir fechar os olhos e enxergar o OM, eu precisei de muito treino. E muito treino usando sempre o mesmo traçado. Porque senão ficava ainda mais difícil. Então é a minha dica. Utilize o seu OM. Escolha um para você. Escolha um OM para chamar de seu. Escolha um OM para chamar de seu. Na Kombi do Yoga, sempre que nós utilizamos o mantra OM, nós usamos esse primeiro. É verdade. Foi aquele que nós assumimos. Nós gostamos desse traçado, é um traçado redondinho, bonitinho, charmoso. Eu olho para ele e eu vejo OM. Eu olho para o segundo, não sei, não conversa comigo. Pode ser que converse com você. Eu olho para o terceiro, também é identificação. Nada mais escolha, que isso. Gente. Então, simplesmente escolha. Mas lembre-se, todos eles significam a mesma coisa. Assim como esses 3 desenhos são diferentes e também simbolizam a mesma coisa. Exatamente. E também teria mil as a mais aí. Então, não se preocupe com isso. Mas o detalhe é, quando você for visualizar, quando você for colocar na sua sala uma imagem, na sua casa, sei lá, no seu caderno, não sei o que você está pensando, no seu corpo, sabe? Tenta escolher um OM que comunique com você. Lembra que o Daniel lá no início falou que ele não via o OM como um 30? Entende? Então ele via tanto como um OM que era como se ele visse um sol. Então, assim, pensa no OM, já é direto. Pensa num sol. Você já pensou num sol, sabe? Mas com certeza é diferente do meu sol. Meu sol tem sorriso, etc e tal. E o que é importante? Você criar a conexão com o seu OM, para que você consiga fechar os olhos e eu fale assim, imagine o OM no seu Agnya Chakra. Pronto, tipo, sabe, você não precisa olhar para nenhum lugar. Você pode simplesmente fechar os olhos que ele já está dentro de você. Eu queria, daqui a pouco, falar um pouco sobre o que representa cada trecho, cada pedacinho desse yantra OM. Mas antes eu queria fazer esse lembrete de que, ao contrário do que muita gente pensa, OM não é uma letra do alfabeto Devanagari. No alfabeto Devanagari, o OM se escreve desse jeito. Vai. Tem alguma semelhança? Tem. Só o 3. Provavelmente, quando foi criado, quando surgiu, ou quando veio se desenvolvendo o alfabeto Devanagari, teve uma influência do OM Yantra. Mas o OM Yantra não é uma letra, não é um conjunto de letras. Ali, naquele desenho do OM, no Yantra OM, não está escrito A mais U mais M. Ele simboliza o A mais U mais M, mas não está escrito, não é uma letra, tá? É um desenho, né? É um desenho. Vamos falar sobre o que representa cada um dos pedaços do OM? Vamos agora para o que você estava falando. Ah, não, errei. Tem uma outra tela ainda antes. O OM como objeto de meditação. Depois prometo que nós vamos para simbolismo. Bonitinha, né? Você falou que você utiliza o OM para se concentrar. Por que todo mundo utiliza o OM para fazer meditação? Todo mundo não, mas por que ele é tão utilizado assim? Por que todo mundo, quando pensa em yoga, lembra do OM? Inconsciente coletivo. Basicamente, já é tão... já dentro da gente, já está tão claro, tão óbvio, que a gente não sabe nem explicar. As coisas vão sendo repetidas ao longo de anos, séculos e... Quantas pessoas no mundo hoje praticam yoga? Tem números, não. No mínimo 200 milhões de pessoas? Não tem números, mas vai. Vamos chutar que seja só 1 milhão de pessoas, para jogar bem lá embaixo. Isso hoje. Agora pense quantas pessoas no mundo inteiro já praticaram yoga nos anos passados. E já faleceram. Nas décadas passadas, nos séculos passados, milênios, yoga tem milhares de anos.
Imagine que número incalculável de pessoas que estão há anos e 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 anos utilizando o OM para se concentrar quando vão fazer meditação. Isso é uma coisa que está impregnado no nosso DNA. Você nem precisa saber o que é o OM. Quando você faz o OM, vira uma chave e pronto, você abre as portas da sua meditação. A comparação vai ser meio vergonhosa, mas é a mesma coisa quando você mostra o M do McDonald's para uma criança. Ela sabe ler já. É mais ou menos isso. Ela vê o OM, ela já sabe que aquilo é yoga. Tá? Então, são coisas que já vêm, dependendo de óbvio, de onde que você vive, né? Claro. Então, a pessoa, para ter contato com o OM, ela precisa viver, né, em lugar que tenha yoga, etc. e tal. Mas, é exatamente isso. Já é uma coisa que você não sabe nem explicar o porquê. Ele simplesmente está lá. É praticamente um botão que você liga para se conectar diretamente ao absoluto. É tipo on-off também. Você nem sabe ler, mas você sabe que ali liga e desliga. E tem outro detalhe. O OM é o corpo sonoro do absoluto, ou a representação gráfica do absoluto. Existe outra figura na tradição cultural do yoga que representa o todo, que representa o absoluto. É o guru. É a figura do mestre. Quando você se concentra no mestre, o mestre reflete para você o absoluto que existe dentro do seu coração. Então, quando você está na presença do guru, o guru, como um espelho, revela o que ele está vendo e o que o guru vê dentro de você é a manifestação do absoluto. Mas aí eu já vou botar ele em maus lençóis, tá, gente? Quem é o seu guru? Qual o mestre que você se concentra? E se eu não tiver um mestre? Você usa o OM. É aí que eu ia chegar. É aí que eu ia chegar. O OM pode fazer o papel de ser o guru. O OM pode ser o seu mestre. Que também pode ser, no meu caso, vou confessar, o Rio Ganges. Me vem lágrima nos olhos quando eu falo do Rio Ganges. Eu uso o Rio Ganges quando eu olho para o Rio Ganges ou mentalizo o Rio Ganges. Eu vejo aquilo que existe de mais belo dentro de mim mesmo. Eu consigo enxergar isso. E você pode e deve fazer isso com o OM. Entendi. Então, de certa forma, simplificando aqui o que o Daniel falou, o OM pode até, de certa forma, substituir o seu mestre. Então, caso você não tenha um mestre, uma linhagem, né? Como a gente acaba sempre falando e respondendo essa pergunta, o OM, ele atua nesse ponto, tá? Então, você não fica órfão. Não tem um OM ali para chamar de seu. Deixa eu fazer uma observação, então. Eu acho super importante você ter um mestre, você ter um guru. Que não seja eu. Um guru físico, assim, um guru que tenha contato direto com você, que não seja a Kala, que não seja o Rio Ganges, que não seja o OM. Eu só não encontrei o meu ainda. É por isso que eu não tenho um mestre, porque eu ainda não encontrei. O que muitos dizem que é sinal que eu ainda não estou pronto para encontrar o meu mestre. E você pode ser meu mestre, então? Não, eu também não sou mestre, não sou guru. Não, é que várias pessoas perguntam, então já vão aproveitar para perguntar aqui ao vivo, né? Vamos fazer um podcast sobre isso um dia. Tem que anotar. Então, OM. Finalmente vamos chegar ao simbolismo do mantra. Yes! Existem várias explicações, tá, para esse traçado. Existem várias alegorias, inclusive. Nós vamos citar aqui a mais importante delas, que é a que está presente na Mandukya Upanishad. Mais importante? Não é o tipo de frase que você falaria. Talvez a mais tradicional, Ok. a mais usual. A Mandukya Upanishad, ela dá uma explicação sobre os 4 estados de consciência. Não vou me aprofundar nisso, em outra aula nós vamos chegar lá, mas é o estado de vigília, o estado de sono com sonhos, o estado de sono profundo. Sono com sonhos, não é isso? Sono com sonhos, quando você está dormindo e sonhando. Tá.
ou quando você está dormindo muito profundamente que não tem sonhos. Tá. Esse é o terceiro estado. Então, vigília, sonhos, sono profundo. E existe um quarto estado, que é um estado que transcende esses três, que engloba esses três, que reúne esses três em um único estado. É o estado de identificação plena com o absoluto. Não vou me alongar nisso. Guarde essa informação. São esses 4 estados. E aí nós trazemos aqui o simbolismo, em que aquela curva maior, de baixo, simboliza o estado de vigília. A segunda curva maior, um pouquinho mais para cima, o estado de sono com sonhos. A terceira curvinha, que poderia ser vista como a primeira, aquela do lado esquerdo superior, estado de sono profundo, sem sonhos. É o estado que você está mais perto do absoluto. Aí nós temos a meia-lua, perdão, a tela aqui passou direto para o Túria. O Túria é o quarto estado de consciência, é a identificação plena com o absoluto. É aquele estado que transcende todos os demais estados. E aí sim, e a meia-lua, o que significa? A separação, um véu de ilusão, uma camada que impede que nós travemos contato com o absoluto. Seja no sono, seja na vigília, seja no sono profundo ou sonhando, você tem essa separação e não permite chegar no absoluto. Meia-lua. O que vai trazer, o que vai tirar esse Maya, essa separação, essa meia-lua do caminho? O yoga. Na prática do yoga, nós queremos remover a separação e trazer a identificação plena com o absoluto. Então, esse é o simbolismo mais utilizado, mais comum. Mas não é o único. Exatamente. Esse eu já vi bem mais vezes do que o outro, para falar a verdade. É. Legal. Então, esse simbolismo, ele difere ali, ó. Eu vou falar do meu jeito, tá? Que eu acho mais fácil. A parte de cima do 3 é a água, a parte de baixo do 3 é o fogo, o 0 é a terra, a vírgula é o ar e a bolinha é o éter. Então, esse aí a gente já traz os 5 estados. Como é que é o nome desses estados? Os Mahapanchabutas. Eu ia falar em português mesmo. Elementos da natureza. Os 5 elementos da natureza. Os 5 elementos da natureza compõem tudo que nós conhecemos como universo manifesto, certo? Todos esses elementos da natureza estão contidos no Om. Esse é o significado por trás dessa associação com os 5 elementos. Que você pode associar também, não com os elementos, mas sim com os gunas, com as qualidades. Você já ouviu falar de tamas, de rajas, de sattva? Se não ouviu, tem sequência de aulas sobre os 3 gunas, os trigunas. Tamas, rajas, sattva é aquilo que faz o universo se manifestar. São energias, digamos. São agentes de transformação, aquilo que transformam a matéria primordial, Prakriti, naquilo que conhecemos como universo manifesto. Terra, fogo, água, elementos e emoções, indivíduos e tudo mais. E aí nós temos, de novo, a separação, a vírgula, eu chamo de meia-lua, ela chama de vírgula, que é Maya, que é a ilusão, e o self, a consciência. A identidade, né? O Atman, o Purusha, o Brahman. Então, mais uma vez, Tamas, Rajas e Sattva constituem o universo manifesto, a natureza. E isso está em oposição à consciência pura, ao self, ao Atman. Tá certo? Então, esse foi mais um simbolismo do Om. Do Onkara ou do Pranava? Você aprendeu? Este aí é o Onkara. Pranava é o som. Onkara é a imagem. Então, é isso. Só tem um jeito para nós encerrarmos essa aula.
Om. A sequência não terminou ainda, nós ainda vamos ter aula sobre Japa Mantra, sobre Kirtan. Ah, tá. Sobre mantra, não sobre Om específico. Sobre mantra, não sobre Om. Essa aula foi toda de Om, já percebeu? Então, para encerrar a aula de Om, Om. Om.